Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 21, diz assim o texto: pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. E você diz amém, pode ser acesso. Pode tomar o seu lugar de assento. O texto que fizemos leitura nessa noite fala dos últimos momentos da vida do terceiro patriarca de Israel. A Bíblia repete por diversas vezes Deus dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Aleluia. Por que que a Bíblia faz questão de repetir? Vários profetas foram inspirados por Deus para falar essas palavras: sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, eu não vou falar dos detalhes, deu sequência da promessa na vida de Isaac, e a promessa que foi feita em Abraão passou por Isaac, chegou a Jacó. A vida de Jacó é uma vida de muitas adversidades. Quando a mãe de Jacó engravidou, ela engravidou em resposta da oração do marido. A Bíblia diz que quando Rebeca casou com Isaac, Rebeca descobriu, mas Isaac, que ela era uma mulher estéril. E a Bíblia diz que eles tinham Isaac tinha 40 anos de idade quando casou com Rebeca, e quando ela se tornou mãe de um casal de gêmeos, ele está com 60 anos. Então ele orou 20 anos para que a sua esposa fosse curada a esterilidade. Eu quero aproveitar e dizer que não existe causa perdida para quem ora. Aleluia! Vou repetir: não existe problemas que Deus não possa resolver na vida de quem ora. Aleluia! A oração ainda é a nossa arma secreta. O crente que ora tem estabilidade para se equilibrar nas maiores adversidades da vida. Tem gente que às vezes não entende como é que o mundo está pegando fogo, tanta crise, e você vive sorrindo, se equilibrando. Por quê? Porque nas madrugadas você está orando. Chora de madrugada quando ninguém está vendo e sorri na presença de todas as pessoas. Isso é resultado de quem tem vida de oração. E acompanhe com essa oração o seu jejum, porque o crente precisa orar e jejuar para ver resposta de Deus na terra. Então, quando Jacó nasce, ele já nasce debaixo de uma promessa, porém tem algumas adversidades na gravidez de Rebeca. Deus fala uma coisa estranha para Rebeca. As crianças começaram a se mexer no ventre dela, e Deus disse: Rebeca, tem 2 nações no seu ventre, e o filho menor que está no seu ventre vai ser servido pelo maior. Isso é uma coisa fora da lógica da vida, da prerrogativa humana. Uma família maior servia uma família menor, um cara maior servia um cara menor, alguém mais importante servia a alguém que não tem muita importância. Porém, essa foi uma promessa de Deus feita para aquela criança que está no ventre de Rebeca, e Deus é Deus cumpridor de promessa. Uma das coisas melhores que nós fazemos é quando nós resolvemos descansar em promessas que Deus faz. Um dos segredos que eu tenho visto Deus cumprir promessa no meu ministério é eu deixar Ele usar o tempo dele, porque se dependesse do meu, tinha um bocado de promessa que já tinha chegado. Porém, eu não posso dominar o tempo de Deus, eu tenho que me assentar e esperar, porque eu sei que Deus é fiel para cumprir promessa. Jacó e Esaú nascem, e começa toda aquela história que a gente conhece. Uma certa vez o Jacó estava fazendo uma comida gostosa com umas lentilhas, e Esaú chega desesperado com fome e vende para ele o direito de primogenitura
Deus tinha dito que o maior serviria ao menor, o mais forte serviria ao mais fraco. E por aquilo que a gente entende pela Bíblia, Jacó, se fosse olhar dentro de uma conotação lógica da vida, Jacó era bem menor que Esaú e era mais fraquinho. Porém, Deus tinha uma promessa e a promessa precisava se cumprir. Ele compra o direito de primogenitura do seu irmão vende e a história começa a desenvolver. Agora tem uma coisa interessante que eu acho importante ressaltar para os irmãos, que quando Isaac já está com a sua idade avançada, a vista de Isaac já estava turva, ele já não conseguia enxergar da forma que ele enxergava antigamente. E ele começou a ter aqueles sentimentos que Deus ia levar ele para a eternidade. E ele um dia chama o seu filho Esaú e diz para ele: meu filho, eu vou abençoar você, eu estou carregado de bênção, eu sou o patriarca, eu tenho a bênção de Abraão, eu vou lhe abençoar. Esaú, faz um guisado saboroso e vem que eu quero lhe abençoar. E quem escuta essa história? A mãe de Jacó e de Esaú, ela fica sabendo e rapidamente ela age. Ela diz: meu filho, ela diz para Jacó: meu filho, você vai pegar uma cabra do curral, nós vamos matar uma cabra, nós vamos fazer um guisado saboroso e você vai levar antes de Esaú. Eu quero que você vista as vestes do seu irmão. Ela botou pelo da cabra, porque o menino era meio liso. E de repente ele leva a comida para o seu pai. E é interessante que o menino ficou com medo. O Jacó não fez isso aqui por conta própria, não. Ele ficou com tanto medo que ele disse: ô mãe, e se pai descobrir que eu estou mentindo? Ela disse: caia sobre mim a maldição. Sabe por que ela fez isso? Porque ela sabia da promessa. Ela correu um risco, porque quem tem promessa corre risco. Eu não estou falando aqui de fazer coisa errada, não. Foi a alternativa que ela encontrou. Dar uma comida rápida para o pai do seu filho abençoar o menino. E ele chega com a comida meio desconfiado, porque quem está fazendo coisa errada, quem está mentindo, quem está andando fora do caminho, ou está fazendo coisa por conta própria, vai chegar a hora que vai ter o remorso, vai ter o temor. E quando ele chegou, disse: pai, tentou até imitar a voz do irmão: pai, está aqui a comida saborosa, o guisado que eu já fiz. Aí ele começou uma série de mentiras. O pai disse assim: como é que você pegou o animal tão rápido? Ele disse: o Senhor me enviou. Ele já estava mentindo, porque Deus não tinha enviado. Ele foi lá e pegou a cabra por ordem da mãe. Não, irmão, não adianta querer mentir, porque Deus faz as coisas sem esquema, sem trapaça. Não adianta ninguém querer ajudar Deus, porque Deus faz com excelência. Continue sentado esperando, porque Deus vai cumprir sem precisar de você e eu ajudá-lo a ele cumprir promessa. É verdade, Deus. Aí o pai, já a vista já turva, mais perto para eu sentir o seu cheiro, ele abraça e sente o cheiro. Diz: interessante que é o cheiro de Esaú. Claro, está com a roupa de Esaú, é o cheiro de Esaú, é cabeludo igual a Esaú. A mãe botou pelo de cabra e disse: mas tem uma coisa estranha, a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Não adianta, irmãos, alguém querer apresentar uma identidade que não é, porque o pai vai chegar uma hora ou outra que o pai vai descobrir, vai desvendar aquilo que está se passando por autenticidade sem ser autêntico. Foi o que aconteceu. O pai disse: é você, Jacó, mas é você, Esaú. Mais uma vez ele mentiu, disse: sou eu, Esaú. E o velho foi enganado devido ao peso da idade, a vista cansada, comeu a comida saborosa e botou a mão sobre ele, despejou as bênçãos. Voltando à profecia que Deus tinha falado para Rebeca, que a bênção de Deus estaria sobre o menor. As bênçãos vieram sobre ele, a mãe ficou feliz. Daqui a pouco quem chega com o guisado saboroso? O legítimo Esaú, aquele que já tinha perdido o direito de primogenitura, tinha vendido por um prato de lentilha, e a Bíblia diz que ele foi profano, vendeu o seu direito, e nem com arrependimento e lágrimas conseguiu reverter a situação, porque ele desprezou
uma dádiva que quem deu foi Deus. E isso é um perigo quando o crente começa a desprezar, como estava pregando aqui o pastor que me antecedeu, as dádivas de Deus. Irmãos, nada é mais importante ou precioso para a gente do que viver para Deus, do que servir a Deus. Não é a fama, não é os cargos, não é o status. Essas coisas são insignificantes diante daquilo que Deus tem para nós. Eu gosto de um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando Paulo disse assim: se nós esperamos em Cristo, só nesta vida nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. E eu quero crer que nessa noite eu não estou pregando para um povo que está preocupado só com as coisas desta vida. Claro que você precisa ter seus projetos, seus sonhos, suas ideias, mas coloque Deus em primeiro lugar na sua existência. Diga para Jesus: a minha vida pertence ao Senhor. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. A sua preocupação seja servir, porque as demais bênçãos virão sobre você. Chega Esaú com a caça: pai, está aqui a comida saborosa, o guisado. O velho estremeceu, porque ele percebeu que tinha sido enganado. Disse: como assim, meu filho? Eu acabei de lhe abençoar. Aí Esaú entendeu que tinha sido enganado pelo seu irmão e chorou e disse: pai, tem alguma bênção? Ele disse: não, as bênçãos já estão tudo sobre Jacó. É forte, Deus. A bênção que está sobre Jacó não tem quem tire mais. Levante a mão direita, por favor, um ato profético. Eu quero usar essa tribuna e dizer em alto e bom som para quem está em casa: a promessa que está sobre você não vai ter crise, não vai ter macumba, não vai ter inveja, não vai ter perseguição. A bênção de Deus que está sobre você, ninguém vai tirar. Se você acredita, já que está com a mão no alto, dê um glória para aquele que está sentado no trono. Está sobre você a bênção de Deus, e se chegou aí, segure ela em nome de Jesus. Aonde tem mentira, aonde tem trapaça, aonde tem ajeitadinho, arrumadinho humano, os problemas começam a aparecer. Mas a Bíblia diz que Esaú disse assim: quando o pai morrer, não vou matar ele com o pai vivo em respeito ao meu pai, mas eu vou matar esse enganador. Eu vou matar esse que tomou minha bênção, esse que comprou meu direito de primogenitura. Eu vou pegar ele. O que ele não estava entendendo é que ele tinha rejeitado a bênção, e o que estava acontecendo era fruto da rejeição da bênção que ele rejeitou. O casal conversaram e disseram: a gente tem que achar uma alternativa para livrar o nosso filho Jacó. Aí o casal conversou e disseram assim: vamos mandar lá para Padã Arã. A Rebeca disse: vamos mandar para a casa do meu irmão Labão, lá ele vai cuidar de Jacó, até Esaú acabar esse ódio. E o texto diz que eles preparam o menino e, escondido de Esaú, porque se Esaú soubesse, poderia ainda pegar no caminho, mandaram Jacó para Padã Arã. E Jacó vai, e as coisas começam a acontecer. Eu quero pregar uma mensagem com o tema: as 3 inscrições no cajado de Jacó. Eu não sei se você lembra, mas o texto que fizemos leitura diz assim: pela fé, tudo que é feito pela fé traz resultados extraordinários e eternos. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre o seu cajado, adorou a Deus. Era normal que todo patriarca tivesse um cajado. Quando ele tinha uma certa idade, ele usava um cajado. O cajado, a gente sabe que à luz da Bíblia, era sinônimo de autoridade. Só que eles usavam os cajados para muita utilidade. Entre as utilidades do cajado, uma delas era fazer uma negociação e escrever na língua hebraica, que vocês sabem que é uma língua que não precisa de muitas letras igual a nossa. Então, quando Jacó sai de casa, sai com aquela botijinha de azeite, poucas coisas ele levava na sua mochila, mas ele não se esqueceu de levar o seu cajado, porque o cajado fazia parte de um utensílio que acompanhava os homens naquela época. Então Jacó foge e acontece a primeira experiência de Jacó com Deus. É ali que Jacó começa a se converter. Não tem nenhum texto bíblico provando Jacó adorando a Deus antes desse acontecimento. Não tinha relacionamento com Deus. Ele estava sendo guiado pelo conselho talvez dos pais, da mãe,
mas quando chega a hora de um encontro com Deus, Deus começa a mudar. É por isso, irmãos, que eu acredito num Deus que encontra pessoas até quando estão fugindo, cheias de problema. Deus vai lá e as encontra e coloca no caminho que aquela pessoa deve andar. Irmão, Jacó teve uma visão extraordinária. Jacó viu uma visão, e a visão de Jacó era uma escada muito alta, e nessa escada anjos e subindo. Irmão, se fosse qualquer um de nós tinha acordado tremendo e falando língua, porque Jacó viu os anjos subindo e descendo por uma escada, e no topo da escada Deus gritou e disse assim: Jacó, eu sou o Deus do teu avô Abraão e do teu pai Isaque, e essa terra que você está deitado eu vou dar a você e vou dar a sua descendência. Jacó acordou tão temeroso, tão cheio de uma presença daquele que ele viu no topo da escada, que ele ungiu aquele lugar para se tornar uma coluna, uma pedra que ele usou como travesseiro naquela noite, e ele escreveu no cajado que ele estava levando, em hebraico, a palavra Betel, que significa casa de Deus, e ele fez um voto com Deus. Ele disse: esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus, esse lugar vai se chamar Betel. Aí ele disse: olha Deus, já que o Senhor é o Deus do meu avô Abraão, do meu pai Isaque, se o Senhor me der pão para que eu coma nessa viagem, veste para que eu me vista, e se o Senhor me trouxer em paz à casa do meu pai, se o Senhor me der essas bênçãos, primeiro, o Senhor vai ser o meu Deus, e segundo, tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Ele fez esse voto e ele vai para a casa do tio dele, chamado Labão, e chega lá, começa o processo. Irmão, vocês sabem que qualquer rapaz solteiro que vai para longe da família, ele vai ser consumido por uma saudade. Então Jacó vai sofrer lá na casa do seu tio, com a saudade vai consumir ele. É claro que vai ter os remorsos de ter enganado o seu irmão Esaú, mas tem uma coisa interessante que está no coração dele: ele está vivendo agora o pensamento da visão da escada. Ele diz: estou com saudade da casa dos meus pais, está difícil aqui, mas o Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaque me fez uma promessa, e eu sei que essa promessa vai se cumprir. Em meio à saudade da família, em meio à incerteza, eu sei que vai acontecer. Eu quero dizer para você que vai acontecer aquilo que Deus já ordenou que aconteça na sua vida. Que tipo de crise você está passando? Pastor, por que eu estou passando essa crise? É porque Deus está trabalhando em você, para quando a bênção chegar na mão, você saiba desfrutar e valorizar. E o tempo passou, e a Bíblia diz que ele se apaixona pela prima dele, Raquel. E quando ele se apaixona por Raquel, faz um negócio com o sogro disse: é melhor eu dar minha filha para casar com você, já que é da família, do que dar para um estranho. E ele trabalha 7 anos para casar com a sua prima, e no dia do casamento, o tio dele engana ele e dá a outra para ser esposa, e diz para ele: eu dei a outra porque aqui não é costume nosso dar a filha mais nova no lugar da mais velha. E resumindo, ele casa com as duas irmãs. Naquela época não tinha uma regra pré-estabelecida para casamento, hoje tem. Hoje o homem, para ser casado e marido de uma só mulher, eu estava falando até com o Carlos sobre isso. Eu sou casado pela bondade de Deus há 29 anos, talvez tenha gente casada mais tempo do que eu, e eu e o Carlos estava falando que nós somos casados com, a minha esposa não tem nada a ver comigo, é totalmente diferente. E por que eu estou casado e bem casado há 29 anos? Por quê? Porque casamento é você aprender a respeitar os limites do seu cônjuge, aprender a honrar acima de tudo, e entender que não são duas pessoas perfeitas que foram unidas pelo laço do sagrado matrimônio, mas duas pessoas com um propósito de Deus, que vão estar juntos até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente brincando com o casamento, não dá certo aqui, eu vou trocar de esposa, eu vou arrumar uma mais nova. Não, meu irmão, suporte o jugo da sua mocidade. A Bíblia diz: lembra da esposa da tua mocidade. Casamento não é uma aventura.
Por isso que quem é solteiro, escolha bem na hora de casar. E entenda, na hora que você for casar, que você precisa aprender a suportar as diferenças da sua esposa com você, e assim você vai estar debaixo da bênção de Deus. Dá para dar glória com isso? Jacó começa agora a trabalhar esse tempo todinho para o sogro, e um dia ele olha para as esposas, já vários filhos, e disse: eu preciso agora levantar recursos para cuidar da minha família. E o sogro oferece um salário a ele. O sogro diz: olha, Jacó, a gente vai fazer a contagem dos animais, e esse ano os animais listados que nascerem será teu salário, os lisos serão meu. A bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. Naquele ano a maioria dos cabritos foram listados. O espírito da inveja pegou logo o sogro. Eu vou dizer para você uma coisa: se você começar a prosperar, pode se preparar que alguém vai invejar você, vai ficar com ódio, vai falar mal, mas não liga para essas coisas não. Se a bênção de Deus está sobre você, conserve ela, porque é mais importante do que qualquer coisa. O texto diz que 10 anos seguidos Labão engana Jacó. Jacó sentiu o peso de ser enganado, porque ele enganou seu irmão Esaú. Agora chegou a hora, a medida que nós medimos, nós seremos medidos. É por isso que se faz necessário que a gente tenha prudência, temor a Deus com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente age com as pessoas, e principalmente aquilo que a gente faz contra alguém sem aquela pessoa saber. A pessoa não vê, o amigo não vê, mas tem um Deus que vê todas as coisas e não deixa passar despercebido. Fidelidade a Deus é feita na hora que nós estamos sozinhos, não é na frente das pessoas. E é interessante que agora Deus aparece a Jacó. E eu acho interessante que Jacó está há 20 anos lá com o sogro, já tem 12 filhos e uma filha, e Deus aparece a ele. E sabe qual foi a mensagem de Deus para Jacó? Oi, Jacó. Deus chegou assim e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu avô, do seu pai Isaac. Eu sou aquele que te apareci lá aonde você ungiu a coluna, e você fez um voto que me daria dízimo de tudo. Agora eu vim aqui para lhe lembrar, para você ir lá e devolver o dízimo. Jacó junta toda a sua família e agora rompe com o seu sogro e vem embora meio que escondido. O sogro fica desesperado, não era para Jacó ter feito isso, vai atrás de Jacó, e eles entram em um acordo e Jacó prossegue a sua caminhada. E algumas coisas aconteceram no caminho, só que Jacó, durante esses 20 anos, nunca conseguiu ter paz por causa do seu irmão. Porque, irmãos, não adianta andar dois juntos, diz em Amós 3:3, se não tiver entre eles acordo. Nada melhor do que a gente fazer as pazes com quem não tem paz, porque tem coisa que depende de nós. A Bíblia diz assim: se depender de vós, tende paz com todos os homens, porque tem coisa que depende de nós. Às vezes temos que abrir mão de nossos direitos para mantermos paz com alguém. A Bíblia diz assim: sem paz, e pegando um gancho da mensagem que o pastor pregou, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Primeiro Deus colocou a paz. Peraí, pastor, acima da santidade sim, porque quando eu não tenho paz, eu não posso ser santo. Sem paz e sem santidade ninguém verá ao Senhor. É isso que o texto original diz. Sem a paz e a santidade ninguém jamais verá o Senhor. Jacó vem preocupado, a mente pesada. Eu vou encontrar Esaú, meu irmão. O que é que eu vou fazer quando eu encontrar ele? E ele vem, irmãos, e no meio do caminho acontece aquela história que todo crente conhece. Jacó passa a noite lutando. Mas por que é que Jacó passou a noite numa vigília orando? Ele montou uma estratégia, repartiu o grupo que vinha com ele em 2 bandos e disse: se Esaú atacar o primeiro, eu fujo com o segundo, eu vou cuidar da minha prole, da minha descendência. E o que é que acontece? Ele vai para a oração, e quem chega lá para responder a sua oração naquela noite? Um anjo de Deus. Deus chegou porque Deus tinha um negócio. O Deus do céu que apareceu a ele em visão, agora está chegando em forma de um anjo, e eles passam a noite brigando, e Jacó percebe que aqueles personagens não é uma pessoa comum. Agarra o anjo fere a sua coxa, e ele diz para o anjo: eu
eu só vou lhe soltar quando você me abençoar. O anjo dizia: eu preciso voltar, Jacó. Eu vim só até essas horas da madrugada. Ele disse: não, eu não te solto porque eu preciso da bênção e eu não vou lhe soltar. Meu Deus. Aí o anjo perguntou: qual é o seu nome? Ele agora está crente. Ele disse: é Jacó. Quando o pai perguntou, lembra quando ele foi levar o guisado, o pai disse: como é teu nome? Ele disse: Esaú. Não estava convertido, porque quem converte fala diferente, se pronuncia diferente, age diferente, o seu vocabulário é diferente. Ele não está preocupado em aparecer de forma diferente, ele é autêntico. Eu sou Jacó. Ele disse para o anjo. Quando ele disse para o anjo estava olhando para ele e lembrou-se da atitude dele de alguns anos atrás. Agora você está falando a verdade. Então vamos fazer o seguinte: a partir de agora, seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome agora vai ser Israel. Você lutou com Deus e prevaleceu, você agora vai ser chamado de Israel. Está tendo mudança na sua vida e o anjo vai embora. Quando isso acontece, Jacó pega o cajado dele e escreve no cajado o nome Peniel, que significa face a face, ouvir Deus face a face. E Jacó vem mancando. Eu li de um comentarista, ele disse que quando Jacó vem mancando, havia uma prerrogativa com Esaú, que era guerreiro e era sanguinário. Esaú não matava ninguém mancando. E quando Jacó se encontra com Esaú, ele se encontra mancando, e ele fica preocupado, pensando que Esaú vai matar ele, e eles fazem as pazes, se abraçam, se reconciliam, porque Jacó tinha passado pelas mãos de Deus, e quem passa pelas mãos de Deus tem livramento. Quem passa até encontro com aquele que está sentado no trono é dirigido por eles em todos os seus caminhos. Esaú volta para casa, Jacó vem devagarinho com os rebanhos, vem caminhando, e quando a Bíblia diz que Deus aparece para ele aqui no capítulo 35 de Gênesis, Deus aparece para Jacó e diz para ele mais uma vez: Jacó, volta lá e cumpre o seu voto. E o texto diz que Jacó reuniu todos os seus filhos, as suas esposas, pega os ídolos e alguns que estão trazendo lá de Padã Arã, deixa os ídolos debaixo de uma árvore lá, purifica, santifica o povo, e eles vêm voltando até chegar na cidade de Betel, aonde Jacó tinha ungido aquela coluna. E quando Jacó chega lá para pagar o voto dele no lugar que há 20 anos atrás ele chamou de casa de Deus, ele fica emocionado. Ele olha para os seus 12 filhos, ele olha para a sua filha Diná, ele olha agora para as suas esposas, olha para as servas que estavam com ele, ele olha para o gado, para toda aquela prosperidade, e ele se lembra que há 20 anos atrás, escute que isso aqui é profético. Hoje você está aqui nesse culto, talvez você não tenha poder nenhum aquisitivo, talvez você não tenha uma casa própria, não tenha recursos. Eu não vim pregar aqui para agradar você, mas eu vim aqui para ser profeta e dizer para você que o Deus que muda cenário ainda continua sentado no trono. Hoje é só uma promessa, amanhã vai ser uma realidade. Hoje você está morando de favores, mas Deus vai lhe dar a sua casa própria até o arrebatamento da igreja. Eu acredito nisso. Aleluia! Jacó se emociona, e parece que eu vejo Jacó fazendo um culto, dizendo: gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Olha essa pedra aqui que eu ungi. Porque, irmão, tem coisa que Deus faz para você contar. Tem coisas que Deus vai fazer com excelência, com perfeição, e você vai sair na internet dizendo: Deus fez. Você vai postar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Olha aqui o que é que Deus fez. Pastor, Jesus me deu um carro, eu não quero que ninguém veja, para a inveja não pegar. Quem é maior, Jesus ou a inveja? Chegue com ele e bote na porta da igreja: pastor, posso botar o carro aqui? Posso. Pastor, unja meu carro. Mas eu não unjo o carro. Pois eu unjo, tanto apareça. Eu abençoo, porque nós somos profetas de Deus para essa geração. Deus lhe deu, é para você desfrutar.
É diferente de se exibir. Eu não estou falando aqui de exibicionismo, não. Eu estou falando de contar a bênção. Pastor, está na Bíblia, está em Salmo 105, verso 3, a Bíblia diz: faça conhecida na terra os feitos do Senhor e conte as bênçãos que o Senhor lhe deu. Aleluia! Jacó disse para as suas esposas, para as suas servas, para os seus filhos, para a sua filha: gente, no dia que eu passei aqui há 20 anos atrás, eu passei aqui fugido do meu irmão, eu passei aqui com tantas incertezas, passei sem nenhuma perspectiva de vida, eu era apenas um fugitivo, mas olha aqui, vocês são bênçãos. Qual é o critério que estamos usando com a nossa família, com nossos amigos, até com a igreja que congregamos? Quais são os critérios que nós estamos usando? É o critério da gratidão ou da ingratidão? Tem gente que chega na igreja arrebentado, sem nada, aí Jesus limpa ele, batiza com o Espírito Santo, se batiza nas águas, começa a tomar ceia, Jesus chama para o ministério, Deus começa a prosperar, daqui a pouco essa pessoa começa a se tornar ingrata. Não, meu irmão, seja grato ao Deus que cuidou de você, seja grato ao Deus que lhe deu aquilo que você não poderia conquistar com as suas forças. E sabe por que Deus lhe deu? Por causa da unção de Deus que está em você. Aleluia! E a unção faz pelo menos 3 coisas com o crente. Primeiro, a unção faz você ser o que você nunca seria. Segundo, a unção faz você ter o que você nunca teria. E em terceiro, a unção faz você chegar aonde você nunca chegaria. Quem tem essa unção, dê um sinal para esse pregador. Aleluia, Deus amado. Oh, glória. A Bíblia fala muito de 2 palavras, e você já leu essas 2 palavras. Diga comigo: graça e misericórdia. Graça significa favor imerecido. Eu sei que você já leu ou já ouviu alguém falar isso, mas tem uma coisa a mais do que isso. Graça significa que eu recebo de Deus o que eu não merecia. Nós recebemos o que não merecíamos. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite para o cinegrafista filmar? Quantos salvos? Você poderia ser salvo se não fosse a graça? Claro que não. Efésios 2:8: sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça nos proporciona, pastor Salatiel, a capacidade de recebermos o que não merecíamos. E a misericórdia nos capacita a nós não recebemos o que merecíamos. Aleluia. Deixa eu explicar. Graça lhe faz receber o que você não merecia, e misericórdia não lhe deixa receber o que você merecia. O que é que você merecia? O que é que eu merecia? Deixa eu me incluir também, que eu sou crente. O que é que nós merecíamos? Condenação eterna, destruição eterna. A misericórdia interceptou. Eu estava pregando esses dias lá no pastor José Carlos de Lima, em João Pessoa, e eu fui almoçar com ele, a gente estava conversando, e o pastor José Carlos, com aquela simplicidade dele, esqueci o nome do senhor, Alexandre, disse assim para mim: pastor Rinaldo, quando eu vou tratar de um problema de uma pessoa que erra, eu trato com o olhar de Jesus. E você sabe que a gente, perto desse povo, a gente aprende. Eu olhei para ele com toda sinceridade e disse: pastor José, qual era o olhar de Jesus? Ele disse: o olhar de compaixão. Aleluia. Aquele que olha com paixão. Aquele que olha para uma mulher adúltera e está pensando em salvar a alma dela. Eu não estou dizendo que Jesus pactua com adultério, estou dizendo que ele salva aquele que está no pecado. A misericórdia de Deus é algo que é capaz de alcançar quem está vivendo na depravação, no crime. Paulo diz aos Efésios que o amor de Deus em Cristo tem 4 dimensões. Primeiro, o amor de Deus tem altura. Olha para Zaqueu alto, lá em cima de uma árvore, e Jesus disse: desça, você está muito alto aí em cima dessa árvore, porque hoje eu vou pousar na sua casa. O amor de Deus tem profundidade. Deus pega quem está lá na sarjeta, bem profundo no pecado, atolado no lamaçal do pecado, e Jesus diz assim: vou te trazer e vou te dar um banho de sangue, vou te limpar, é você que eu vou tirar desse profundo lago de choque, de lodo horrível.
O amor de Deus tem largura. Alguém às vezes está tão distante, tanto na horizontal como na vertical. O amor de Deus tem largura e tem comprimento. Deus acha e traz aquele que está distante, que ninguém consegue trazer para perto. Deus traz por causa da sua graça. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Jacó olha para a sua família, agradece a Deus, e agora ele pega o cajado, que já está escrito nele Betel, que significa casa de Deus, está escrito Peniel, ele agora escreve El Betel. Oh, glória! Por que ele escreveu El Betel? A palavra El Betel significa Deus da casa. Jacó, há 20 anos atrás, pastor Teiro, chamou aquele lugar de casa de Deus. Ele conhecia só por fora. Agora ele vai fazer uma declaração diferente. Ele disse: agora eu sei quem é o Deus da casa. Olha aqui o resultado do Deus da casa: filhos, esposa, prosperidade. Meu nome não é mais Jacó, meu nome agora é Israel. Eu vi ele face a face. Por isso que este lugar não será chamado só de Betel, de casa de Deus, mas o Deus da casa vai ser glorificado enquanto eu viver. Escreveu no cajado, voltou para casa e voltando para Isaac. Quando o Isaac manda fazer o guisado, sabe quantos anos Isaac durou ainda, pensando que ia morrer? Durou mais 60. Isaac ainda durou mais 60 anos, deu tempo de Jacó voltar e ficar ainda 40 anos com o seu pai. Porque, irmãos, tem coisas que os homens planejam, vem sentimentos de morte, de tanta coisa ruim, mas Deus está dizendo assim: o seu futuro está na minha mão. A cirurgia vai ser de alto risco, mas eu cuido. O Deus que cuida continua sentado no trono. Eu passei, pastor Alexandre, uma fase da minha vida pregando que Deus passa no vale da sombra da morte com crente, que Deus livra nos momentos difíceis. Sempre preguei isso e continuo pregando. Porém, um dia Deus disse: eu não vou querer só que você pregue, eu quero lhe mostrar que eu passo no vale da sombra da morte. E um dia eu cheguei de uma viagem missionária, tenho que pregar num congresso. Sabe aquele congresso que você volta pingando fogo de tanta glória, salvação de alma, cura, uma manifestação de Deus? Quando eu cheguei, fui passar no cardiologista e fiz um exame. No cardiologista disse: você tem 5 artérias obstruídas, você está com 5 infartos acionados. Eu tenho que fazer o que, doutor? Qual é o chá que toma? Para ficar bom. Ele disse: não, você tem que fazer uma cirurgia daquela que abre o peito. Meu Deus. Eu disse: senhor, está brincando? Não. Fui para o médico, o cirurgião, foi uma entrevista com ele. Irmãos, quando você recebe uma notícia dessa, você pode ser crente pentecostal daquele que marcha, mas o seu emocional fica abalado. Verdade. Eu fui me lembrar do congresso: mas Jesus e o congresso que o senhor operou? Jesus e as promessas. Mas eu fui incentivado por aquele médico. Ele disse: Rinaldo, você está correndo mais risco aqui do meu lado do que numa sala de cirurgia. E resumindo, o Carlos sabe da história. Eu fiz a cirurgia era para durar mais ou menos umas 8 horas, durou bem umas 12 a 14 horas. E quando eu acordei no outro dia da cirurgia, quando eu tornei com o médico batendo no meu rosto, me acordando, só queria ficar deitado. Você sabe que o UTI é lugar de morte. Quando dá aqueles bip, 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 bip que aumenta, é porque alguém foi a óbito. E você está lá, aí é que o medo de morrer que aumenta. E foi naquela UTI, naquele vale da sombra da morte, que Deus usou um médico e chegou para mim, um enfermeiro, um médico, disse assim: Rinaldo, você quer se levantar daqui, quer sair da UTI? Eu disse: quero, quase sem poder falar. Ele disse: você vai fazer 2 coisas, você vai comer alguma coisa e vai sentar numa cadeira, os enfermeiros vão lhe ajudar. Resumindo, ele disse assim: quer sair daqui, quer sair desse vale? Quer. Ele disse: reaja. Meu Deus! Você não deu um glória porque não é você. Tem fases na vida que Deus está passando conosco pelos piores vales, mas está dizendo: reaja. O vale não vai matar você. Meu Deus! Foi depois desse vale que eu fui pregar na Europa, eu fui pregar na Guiana Francesa, eu fui pregar na Bolívia, eu fui pregar no Peru. Só tem um estado do Nordeste que eu ainda não fui, do Brasil, perdão, que eu ainda não fui. Me tornei escritor desses 3 livros, tem outro que está saindo do forno. É nos dias mais escuros que os projetos de Deus nascem. Às vezes Deus nos leva para o vale para mostrar que Ele cuida de nós no vale.
E agora Jacó vai viver ainda mais 40 anos com o pai. Porém, a idade chegou. Jacó vai para o Egito. Os irmãos sabem da história. Já vê o processo de Deus na vida de José, que eu não vou entrar em detalhe, que eu quero voltar para cá para encerrar. Jacó está velhinho. Abençoa os seus 2 netos, filhos de José. E o que me chama mais atenção, pastor Bispo Alisson, é por que a Bíblia faz questão de dar essa definição, que ele já, bem pertinho de morrer, se escora no cajado. Ele vai respirar, adorar a Deus escorado naquele cajado, e depois ele vai morrer. Por que isso aconteceu? Porque o cajado carregava a história. O cajado carregava algumas inscrições. Tinha muitas, mas eu descrevi aqui só 3. No cajado está escrito Betel, fez ele lembrar quando Deus apareceu a ele a primeira vez. O cajado está escrito Peniel, ele se lembrou do dia que o anjo desceu e disse: seu nome, Jacó, Israel agora. O dia que começou a ter mudança, ele se lembrou do dia que ele escreveu El Betel. Agora não é só mais casa de Deus, agora eu conheço o Deus da casa, agora eu sei quem ele é. Ele viu a boa mão de Deus sobre o seu filho José no Egito, que tinha sido dado para ele como morto, até o luto ele tinha chorado, e agora ele vê o filho governador. No final da vida ele vê os seus netos, filhos do seu filho que estava morto. Então ele tem uma história, e apoiado naquela história, em meio à sua velhice, já vivendo os últimos momentos da vida, mas ele consegue adorar a Deus. Ele diz: eu tenho uma história construída no Deus de Abraão, no Deus do meu avô Abraão e no Deus do meu pai Isaac, e a minha história vai dar sequência. É por isso que a Bíblia diz várias vezes: sou Deus de Abraão. Se você acredita no Deus de Abraão, vá ficando em pé, com permissão do pastor. Sou Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com esta mensagem? Quero dizer para os meus companheiros de púlpito nessa tribuna, quero dizer para os nossos internautas, quero dizer para o nosso cinegrafista, quero dizer para a pastora que está aqui, para os músicos, para você que está aqui nessa casa: você está construindo uma história. Não, você não entendeu, como diz os pregadores modernos. Se você tivesse entendido, tinha dado glória. Você está construindo uma história. Pastora Mônica, pastor Alexandre, eu não vim aqui para bajular vocês, que Alexandre me conhece, mas eu quero dizer uma coisa muito importante: vocês estão construindo uma história. O lugarzinho é pequeno, não era para ter um congresso tão grande que começou quinta-feira, vai terminar amanhã, com tantos pregadores do Brasil inteiro, e cantores, e uma festa linda. Por quê? Porque o nome do Senhor trabalha em coisas pequenas. Deus não se engana com coisas grandes, não. Tem uma mulher na Bíblia chamada Dorca, tinha só uma agulha, uma coisinha pequena. Ela fazia túnica para ajudar as viúvas da sua época. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó, ele tinha só um cajadinho, coisa pequena, e foi com o cajado, uma coisa pequena, que aconteceu o milagre. Os aventais de Paulo era coisa pequena, a pedra na mão de Davi era coisa pequena, a sombra de Pedro que curava os enfermos também era coisa pequena, um punhado de farinha na mão de Eliseu colocado na panela quando tinha morte era coisa pequena. Deus trabalha em coisas pequenas, Deus trabalha naquilo que é pequeno para que se torne grande e o nome dele seja glorificado. Você está construindo uma história no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó.